Quem ainda não respondeu a enquete que eu coloquei ontem? Gente, as respostas estão maravilhosas. Eu perguntei, oi, que bolo você seria, né? E aí, muita gente respondendo coisas incríveis. Essa história de que bolo você seria mexeu com a imaginação da galera, hein? Gostei de ver. Pessoal aqui do Insta, tá tudo ok com a nossa transmissão? Tá, sinal maravilhoso, áudio tudo ok, pessoal? Olá, Emanuel, tudo bem? Bora continuar trabalhando. A gente trabalha assim, minha gente. Olha pra todo lado. Olha, essa iluminação hoje tá uma coisa de louco. Ô, Polly, toda semana a gente tem que melhorar isso. Vamos resolver essa nossa vida aí. Mas pelo menos você tá aí. Fica tranquila que eu vou falar com você hoje. Oi, Duarte, vou acenar de volta aqui pra galera. Bora lá, minha gente, olha. A respeito da enquete, que bolo você seria, né? Por isso que eu coloquei hoje aí, tem um título. Quem é você na mesa do doce hoje? Essa live vai perguntar isso. Por quê? Já perguntei que bolo você seria, agora eu quero saber que doce você seria. Olha, o bolo que mais apareceu. Vocês querem saber qual é? Ou querem adivinhar? Se quiserem adivinhar, bora. Mas se vocês quiserem saber, eu já conto já. Bem, então vou contar, tá? O bolo que as pessoas mais disseram, incrivelmente, foi o bolo de laranja. Lógico que eu tenho aí uns conhecidos, amigos, ex-alunos que falaram de um bolo muito regional, que é o bolo de noiva pernambucano, que, ok, vale, porque, assim, tem uma personalidade aquele bolo incrível. Agora, o que será que essas pessoas pensaram para escolherem seus bolos? Aliás, eu nem contei qual é o meu bolo. Que bolo eu seria? Oi, Everton, tudo bem? Tchau! Olha, que bolo eu seria? Não contei. Mas se eu pedir para vocês chutarem, vocês vão chutar só um, né? Que é o bolo que eu mais falo. Com certeza, olha, recebi algumas indicações. Teve gente que não conseguiu escolher um bolo só. Que botou um, depois botou o outro. Teve gente que botou 3. Minha gente, 3 bolos. A pessoa deve amar bolo assim mais do que eu. Esse aí que escolheu 3 deve amar bolo mais do que eu. E aí, por que eu coloquei bolo, né? Por que será que eu coloquei lá? Porque bolo é um negócio que tem assim, existe, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa infância, adolescência, vida adulta. Igual pão. Vocês já pararam para pensar que ninguém enjoa de comer pão? Eu fico impressionada como o ser humano pode comer pão a vida inteira, aqueles que podem, né? Comer pão desde a infância até a velhice. Como é que pode ser isso? Um alimento que dura a sua vida inteira presente na mesa. E aí, eu coloquei o bolo, porque eu acho que bolo também tem isso. Você não come bolo todo dia como se come pão, né? Pelo menos, eu acho que não. Eu não como bolo todo dia. Se deixasse, eu comeria, confesso. É isso aí mesmo, comeria. Mas não é o que acontece. Não como bolo todo dia, como bastante. Todo dia não. E aí, o que será que cada pessoa levou em consideração para escolher o seu bolo? Bem, eu vou dizer para vocês qual é o meu bolo, que bolo eu seria e por que eu estou escolhendo. E depois a gente já vai falar como isso tem a ver com um assunto confeitaria profissional. Vou contar para vocês. Bem, eu seria, obviamente, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Porque foi até uma explicação que alguém respondeu a pergunta e me fez a pergunta também, querendo saber, e aí, Marcela, que bolo você seria? E eu respondi, né, obviamente, que eu seria um bolo de cenoura. Por que Marcela seria um bolo de cenoura? Minha gente, é porque eu acho que bolo de cenoura é aquele bolo que é quase um abraço em formato de bolo. Ai, Emanuel, eu não consigo. Pera aí, que eu vou ver agora aqui sua resposta. Tiramisu. Emanuel, se você fosse um doce, então você seria tiramisu. Pela tradução, você escolheu pela tradução ou pela composição? Me conta aí. Se for pela tradução, você, meu filho,
Vou te falar, viu? É remédio para todo mal. Olha, eu seria um bolo de cenoura, porque eu acho que o bolo de cenoura é um abraço na alma, minha gente. Um abraço em formato de bolo. E se a cobertura de chocolate for uma cobertura bem feita, então, que nem aquela ganache que a gente fez aí outro dia, vale a pena, gente. Muita gente também falou de bolo de cenoura, tá? Não foi só bolo de laranja, não. Teve bolo de laranja. O de chocolate eu fiquei impressionada. O bolo de chocolate foi o que menos apareceu. Teve uma pessoa que disse que queria ser brownie. 2 pessoas escolheram petit gâteau, né? Aí eu vou pegar pelo pé. Petit gâteau. A nomenclatura, gâteau é bolo. Ok. Mas dentro das classificações, né? Tem aí algumas diferenças. Mas falaram sobre petit gâteau e a justificativa foi igualzinha. E olha que as 2 pessoas não se conhecem. Presta bem atenção, que é o fato de você conhecer o produto, você degustar o produto e saber falar sobre ele. Eis o nosso tema de hoje. Vamos aprender como falar sobre o nosso produto, para que as pessoas entendam e para que as pessoas tenham vontade do nosso produto, ok? Então, essas 2 pessoas que responderam que seriam um petit gâteau, que eu já deduzi que era de chocolate, né? Porque é o mais comum. Mas se não for, por favor, vocês me contem aí depois. Disseram que era seco por fora, né? Ou duro por fora e molinho por dentro. Vem aí aquele apelo sentimental, né? Quando você fala, quando você envolve sentimento na descrição, na fala sobre um produto alimentar, isso faz com que você se conecte ao seu cliente, convidado, a essa pessoa que você está ofertando esse produto. E isso é muito legal, isso é muito bom, é fundamental, porque na verdade a gastronomia vai criar essa relação entre as pessoas mesmo, vai ter laços em torno de um alimento que podem durar uma vida inteira. Oi, Sônia, tudo bom? E aí, a descrição, a justificativa dessas 2 pessoas que escolheram o petit gâteau foi justamente essa. E eu quero falar para vocês sobre isso, essa afetividade que a gente cria com um produto, com uma comida, e falar sobre isso é muito mais fácil, acaba sendo muito mais fácil você construir uma descrição ou uma fala ou uma apresentação do seu produto se você envolve sentimento. É óbvio que existem técnicas para descrição de produto. Existe aí um conteúdo, se vocês forem buscar isso, que se chama engenharia de cardápios. A engenharia de cardápio vai servir muitíssimo para os restaurantes e tudo, para elaborar toda uma carta grande. Porém, quando você vai fazer isso para um cardápio mais enxuto, você tem que usar alguns pontos chaves. Por exemplo, as descrições são mais eficientes. Oi, Fabiane, tudo bom? As descrições de um doce, né, que é o nosso caso, são mais eficientes quando você pode contar uma história sobre eles. Obviamente, eu não estou falando que você vai contar um rosário inteiro, né? Mas você vai envolver um contexto, vai dar ao seu cliente ou vai dar àquela pessoa que está interessada no seu produto uma contextualização para justificar algo no seu produto, para que ele seja convencido. Porque para que serve um cardápio, né? Para o cliente escolher. E como é que você vai convencê-lo a escolher uma coisa e não outra? Tem muitos motivos, muitíssimos motivos que você pode levar para dentro desse cardápio para que o cliente possa se basear e fazer a melhor escolha. Mas enfim, o contexto, criar uma história não é contar o rosário, como eu já disse, né? Você vai fazer, por exemplo, uma vez eu viajei para o Rio de Janeiro, eu já não morava mais lá, né? Já estava aí morando no Nordeste, viajei e fui a um restaurante de uma chefe que eu sempre admirei, desde que comecei a cozinhar, lá em 2005, lá no passado. Essa chefe era
a minha mira, assim, era a pessoa que eu queria trabalhar, era com ela, a pessoa que eu queria ser em alguns aspectos era essa chefe, se chama Roberta Sudbrack, falo aqui com maior orgulho, e fui. Meu sonho de, né, naquela época, estudante de cozinha, de gastronomia, quero jantar no restaurante dessa chefe. Juntei grana, né? Fui lá, trabalhei para isso, porque vendi brownie para ganhar dinheiro, vendi outras coisas e fui lá. Fui jantar no restaurante, pedi o menu top, né? Eu detesto essa palavra, mas pedi o melhor menu da casa e tava com 2 amigos, né? Então a gente degustou tudo aquilo e pasmem vocês. A experiência foi incrível. Todo o menu tecnicamente fantástico, muito, muito, muito bom. E na hora da sobremesa, qual era o nome? Os outros pratos todos tinham nome, né? Ou o nome da... Normalmente, o que a gente faz para dar nomes aos pratos? A gente usa a técnica, ou ressalta um ingrediente. Se for algo muito especial, é interessante ressaltar. E eu fiz uma leitura do cardápio e já na primeira leitura o que me chamou a atenção é que a sobremesa tinha o nome de pudim de pão do meu avô. Gente, quando você lê assim, pudim de pão do meu avô, você já pensa, opa, é a história dela que tá aqui, é o valor, é o vínculo. Oi, Cleia! Oi, 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 tudo bom? Faz a Thaí hoje. Enfim, pudim de pão do meu avô, vamos voltar. Eu olhei, li isso e disse assim, é a história dela que tá aqui, é a história da família, é o vínculo sentimental. E como eu já conhecia um pouco da história de vida, né, eu disse, isso deve ser incrível. Gerou em mim uma expectativa, eu já tinha escolhido o menu, fiquei bem feliz de ver esse traço ali sentimental, que era uma coisa que era importante para ela. E o que ela fez? Ofereceu aos clientes. Imagina o que é você colocar na frente do seu cliente algo para ele degustar, algo que é importantíssimo para você. Isso faz com que ele se renda completamente. Foi o que aconteceu na mesa. Entre eu e os meus amigos, né, a gente disse, nossa, isso aqui deve ser bem bom. E aí veio o pudim do avô, né, o pudim de pão do avô da Roberta. E aí eu degustei. Sabe quando você coloca aquela garfada na boca, ou aquela colherada, e vem assim, uma alma do alimento dentro dessa garfada? Foi exatamente isso que aconteceu. Gente, tava divino. Eu sentia a textura, a temperatura fresquinha do pudim, o doce, a textura lisa. Nossa, quando aquilo acabou, eu tava triste, porque eu falei, não é possível que tenha acabado. Eu queria mais. Eu comi o menu todinho só de pudim do meu avô. E essa experiência a gente fechou assim, com chave de ouro, com a coroa da sobremesa. Mas veja bem, antes de provar a sobremesa, eu já tinha algum sentimento, alguma afinidade com aquilo ali, porque eu me identifiquei. A descrição do seu doce, você que disse que era um bolo de laranja com cobertura de chocolate, ou um bolo de noiva, deixa eu ver o que mais, bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, apareceu um. Bom dia, hello people, tudo bom, Nick? Você que disse, sei lá, teve gente que escolheu milhares de bolos. Deixa eu ver, bolo de milho. Nossa, fiquei feliz de ver bolo de milho lá. Vou explicar por quê que eu fiquei feliz de ver bolo de milho. Porque bolo de milho, gente, as pessoas têm assim um desdém com bolo de milho, porque é só de milho. Ai, 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 mas eu fiquei tão feliz. É um valor nacional gigante, fala sério. Tem bolo de milho de norte a sul do Brasil. Então, eu fiquei bem feliz de encontrar bolo de milho lá, com alguém querendo ser bolo de milho. Achei fantástico, essa pessoa merece o meu respeito. E, olha, gostei muito. E essa descrição, quando você cria aí essa afinidade pela contextualização que a gente falou, pela familiaridade, ponto para você. Ok. O que mais você pode usar de técnica? Eu vou falar em técnica, isso é técnica, tá? Não é contando história à toa, não. De técnica para falar do seu doce.
você pode fazer o que eu fiz alguns segundos atrás, que com certeza prendeu a sua atenção. Descreva uma sensação. Diga que ele é crocante, fale sobre textura lisa, relembre alguma sensação na descrição do seu produto. Que bolo de fubá com goiabada, tá vendo? Poliana, muito bem, é isso mesmo. Olha, tá vendo? Não é só bolo de milho, tem muita coisa envolvida aí, minha gente. Então vamos lá. Outra técnica que a gente pode utilizar é descrever a sensação do nosso doce, para que o nosso cliente faça a leitura disso e compreenda e tenha assim a vontade de consumir aquele doce. Você dizer que é estaladiço, crocante, refrescante, que mais? Suave, são palavras que ligam uma chave aqui na cabecinha, no cérebro do cliente, e ele vai dizer: comprarei, compraria, pagaria. O pagaria é melhor ainda, né? Ele vai dizer isso. Então, você, quando vai falar do seu produto, é lógico, a gente já discutiu aqui outras vezes que o produto tem que ser capaz, especialmente quando a gente entrega para terceiros e eles vão vender, o produto tem que ser capaz de falar por si só. Mas, se a gente tem a oportunidade de divulgar um cardápio na internet, ou fazer panfleto e entregar, ou até mesmo, quando for mandar uma encomenda, mandar um cardápio junto, para o cliente saber outras possibilidades. Vamos supor que ele só conhece um produto seu, só conhece o seu brownie. E aí você tem um brownie embalado naquele papelzinho de acetato com uma etiqueta que tem seu nome, seu telefone, já falamos sobre isso no início da semana, né? Mas ele quer saber, ele vai gostar tanto do seu brownie que ele gostaria de saber o que mais você tem, né, para oferecer. Então, o cardápio, você vai mandar cardápio. Se você frequenta restaurantes, você já viu que existe cardápios que você abre, parece assim um jornal, não sei quantas páginas. Existe aqueles que são só uma folha frente e verso, aqueles que você abre e são duas folhinhas, né? O cardápio não é para a pessoa perder tempo lendo e estudando, não. Tem que ser objetivo, tem que ser enxuto, ainda mais quando a gente é focado em um produto. Falamos também sobre isso já aqui, porque o foco em um produto deixa você muito mais especializado e também dá ao seu serviço, né? Ou vamos colocar já em termos de empresa, faz da sua empresa uma empresa especializada em algo. Então, se você é especialista naquilo ali, já gera uma confiança a respeito do que você está oferecendo. Então, na descrição do que você está fazendo, do produto que você está ofertando, é muito importante que você também transmita isso. Então, já coloquei aqui, quem chegou agora eu vou falar de novo, hein? Contexto sentimental na descrição do seu produto, a receita da minha avó, o doce da minha avó, a bala da minha infância. Tem muita gente que faz bala de coco ainda aí para vender. É uma tradição linda, antiguíssima, mas assim, linda, que se perde em alguns lugares do Brasil. E quando você se propõe a fazer esse produto para vender na atualidade, você tem que valorizar isso, as tradições alimentares. Então, olha, coloca na descrição. Contar uma história. Muitas vezes, quando você vai ler uma descrição de um prato, tem sempre ali, só. Vou colocar uma sobremesa. Torta de limão, beleza? Vamos lá. Torta de limão. Embaixo, base de biscoito, creme sabor limão, merengue. Acabou. Cadê o charme disso, minha gente? Quem é que vai querer comprar? Só isso? Me conta aí. Quando você for falar de torta de limão, você pensa assim: nossa, é um produto simples, né? Torta de limão. Já tá dizendo o que é. Não tem o que inventar no nome do produto. Agora, na descrição, vou dar um exemplo. Faz aí junto comigo o exercício. Você vai falar, na descrição é bom chamar atenção para alguns produtos, especialmente se for algum produto que cause alergia. Então, para o meu cliente, seja honesto
nessa hora, ok? Não tenha medo dele escolher outro produto, porque aquele ali tem o X ingrediente que faz mal para ele. Não tenha medo. É mais importante você preservar a saúde, o bem-estar do seu cliente, do que você querer aumentar a sua venda, ok? Então vamos lá. Base de farinha, base crocante de farinha e açúcar, com creme denso de sabor limão, cobertura de merengue italiano, cobertura cremosa de merengue italiano. Ponto. Já dei nome e sobrenome para o merengue, já indiquei a textura e chamei atenção, aquele clique para uma sensação do meu cliente na hora de degustar e informei que tem um produto ali que talvez ele possa apresentar alguma alergia, se for o caso. Mas aí você vai dizer, Marcela, mas o creme também tem lactose. Quando você chama atenção para um produto, isso já faz com que o seu cliente preste atenção. Tenho que ver se tem alguma coisa que me dá alergia. E se ele quiser, ele vai perguntar. Além de glúten, essa sua sobremesa, ela tem algum outro produto, tipo lactose? Eu sou alérgico. Tem, mas eu tenho a opção sem lactose, tá? De repente é bom aí a gente ter algumas opções. Então, seja honesto na descrição. Você vai precisar, obviamente, chamar a atenção do cliente, mas não faça isso com mentiras. Por favor, não faça. Olha, parou agora. Mas se vocês escutaram um latido, é o latido do cachorro do vizinho, porque... enfim, do cachorro do vizinho. Que eu não tenho cachorro, tá aqui no vizinho, mas enfim, dá pra ouvir. Então, olha, a descrição é isso que você tem que fazer. Na segunda-feira a gente estava falando sobre rótulo e etiqueta. Este assunto de descrição não tá lá em rótulo e etiqueta, a não ser que você tenha um produto que seja muito específico e você vai querer fazer isso. Mas normalmente são para as propagandas e cardápios. Hoje em dia, com a facilidade da gente ter um cardápio online, né, disponível aqui na mão mesmo do cliente, é importante você sempre estar de olho nele, o que pode ser melhorado. Se você ouvir muitas perguntas sobre um determinado produto, a pessoa leu o nome do produto, leu a descrição, mas aquela pergunta se repete constantemente, você pode fazer uma modificação. Hoje em dia, especialmente no grupo de alergias, de alimentos alergênicos, você tem vários símbolos que você pode colocar ali do ladinho e a pessoa que tem aquela restrição, ela já identifica. Não se preocupe, eu vou botar aqui um trigo com um tracinho assim, ninguém vai saber o que é isso. Quem é celíaco vai saber e vai prestar atenção, tá? E além disso, quando você você toma essa atitude, o cliente se sente valorizado por você. Então, isso também é uma relação de confiança que a gente tem que estabelecer, que a gente estabelece. Quando eu comecei a vender brownie, muitas vezes os pedidos já eram direcionados para pessoas que conheciam o produto e me conheciam. E aí, quando eles me pediam qualquer outra coisa, eu perguntava sempre qual era a situação. Vai dar de presente? É para você? Para eu saber o que eu deveria colocar de informação na embalagem, porque como é artesanal, eu podia fazer de várias maneiras diferentes para que eu não prejudicasse esse momento em que o meu amigo, estaria dando uma comida feita por mim de presente para alguém. Então, é bom também a gente se certificar. Quando eu recebia pessoas, assim, para os jantares que eu organizava, eu sempre também perguntava se tinha restrição. É legal estabelecer confiança entre você e quem quer consumir o seu produto, também é uma ferramenta, é uma relação que fortalece e faz com que você consiga manter o bom relacionamento no mercado todo, ok? Bem, outra coisa que eu queria chamar a atenção também referente às respostas de bolo é que apenas uma pessoa, se eu não me engano, foi uma pessoa? Acho que sim. Apenas uma pessoa. Peraí, minha gente, deixa eu pegar minha água aqui. Ai, tá calor, viu?
apenas uma pessoa me disse que o bolo que ela teria recheio. Que foi uma pessoa, e que eu achei assim, o meu comentário de volta, sempre que me mandava uma resposta, eu já dava a resposta de volta, a minha leitura a respeito do bolo que cada um escolheu, e a pessoa colocou desse jeito: um naked cake de chocolate branco com recheio de ninho, né, aquele creme de ninho, e pedaços de morango. A pessoa fez uma descrição, o menino, que até eu fiquei com água na boca, do bolo que ela seria. Aí eu disse, já sei a intenção. O bolo parece super apetitoso e também é aquela coisa assim, conforme ela foi descrevendo muitas coisas, aquela coisa farta, e ela justificava isso no final, que era bem generoso. Então, olha que legal, gente, as respostas foram incríveis. Eu fiz bem generoso, do jeitinho que você é. E assim, as pessoas foram falando, foi você, Sônia? Ai, eu já não lembrava quem tinha sido, mas eu lembrava justamente da descrição, da resposta. Eu achei incrível, incrível, fiz gente dar água na boca. Foi muito legal ler. Eu vi também algumas pessoas justificando por características físicas. Olha que fantástico, uma amiga colocou que seria um bolo formigueiro. Aí eu disse, curioso, queria entender por quê. E ela foi me justificar. Ela disse, primeiro, porque é o bolo preferido das filhas, e segundo, porque ela tem muitas sardinhas, né, no corpo, e ela acha que o bolo formigueiro tem a ver com ela. Achei isso fantástico, fantástico. E assim, essa descrição de quem é, de que doce você é na mesa, leva a esse exercício. A gente busca naturalmente uma identificação. Foi muito legal de ver o bolo formigueiro, o bolo de cenoura, o bolo de noiva pernambucano. Para quem não conhece, essa é uma versão super especial de bolo que, assim, até a própria Nicole, que tá aí, né, Nick, falou, eu não gostava no começo, quando criança, mas depois eu aprendi a gostar. E foi exatamente isso que eu falei para ela. Esse é um bolo pra gente grande. O bolo de noiva pernambucano é um bolo pra gente grande. Por quê? Porque ele tem frutas secas, ele tem vinho, ele tem uma cor escura. Então, tudo isso nele faz com que ele tenha muita personalidade. E não é qualquer um que vai gostar. Olha, eu lembro bem, esse bolo pernambucano, ele leva doce de ameixa na massa. É um bolo que você não precisa colocar recheio. Eu, particularmente, jamais coloquei recheio em um bolo de noiva. Mas eu lembro quando criança que teve uma época que os bolos de casamento eram massa branca, né? Ou baunilha, provavelmente, com recheio de doce de ameixa. Minha gente, aquilo era uma frustração tão grande pra mim quando criança, porque assim, eu ficava, né, esperando a hora do bolo, seja aniversário de 15 anos, casamento. Isso foi ali na década de 90, tá? Se você não foi criança na década de 90, desconsidera. Se você, aliás, estava só nascendo, eu já era uma criança grande. Já era uma criança dali dos 10 anos pra frente, né? Eu ficava tão frustrada quando vinha um bolo com recheio de ameixa. Agora me pergunte por quê. Naquele momento não sei te dizer. Hoje eu sei dizer que aquela combinação para mim não fazia sentido nenhum. Aquilo não respondia à minha expectativa. A minha expectativa era ter um bolo branco, ok, com recheio de leite condensado, recheio de chocolate, que para mim aquilo era gostoso. Não doce de ameixa, né, minha gente? Aquela época que, ai, Jesus, aquilo foi tão frustrante para a minha pessoa que eu disse, não farei jamais bolo com recheio de ameixa. Não farei. Mas aí, então, como a Nicole disse, eu conheci o bolo de noiva, que não tem recheio de ameixa, mas que leva doce de ameixa na confecção da massa. E eu disse, essa é a ideia. Tinha que existir isso lá, porque o bolo pernambucano, né, de noiva pernambucano, está lá em Pernambuco. E eu, quando eu tô falando dessa minha memória de bolo com recheio, bolo de baunilha e recheio de ameixa, é uma memória carioca, é uma memória lá do Rio de Janeiro. Nossa, eu fiz,
Por que não fizeram isso antes? Olha, é tão melhor, é tão mais gostoso. Você tá sendo honesto. Você tá ali, eu vou olhar que o bolo é escuro, vou pensar, tem alguma coisa aí que faz ele ficar dessa cor. Seja o doce de ameixa, combinado com um vinho, combinado às vezes tem gente que coloca cerveja preta, cacau. Bem, o bolo de noiva ele tem algumas variações, mas segue praticamente o padrão de ter o doce de ameixa, e o vinho, que já vai escurecer a massa, e o cacau são variações sobre o mesmo tema, que algumas pessoas colocam ou não. Então, achei honesto. Provei o bolo de noiva pernambucano, também gostei bastante, exatamente por essa maturidade de sabor, e eu achei que acabou, assim, apagou a minha memória de bolo branco com recheio de ameixa, que eu não gostava. Talvez hoje eu prove e goste, não sei, nunca mais comi, né? Bolo de noiva de festa de casamento no Rio de Janeiro, não sei mais se o contexto segue. Hoje também a gente tá numa nova vertente sobre bolos de casamento. Então, vamos lá, vamos recapitular. Deixa eu ver aqui, Nicole, você tá falando o quê? Só comia glacê, mas, pois é, outra coisa, né? Outros valores. Quem tem aí a mesma idade que Marcelinha, ou um pouquinho mais velho, enfim, ou um pouquinho não, qualquer pessoa mais velha do que eu vai lembrar que o glacê mármore era, na década de 80, início de 90, assim, o tchan sobre os bolos. Né? Bolo, seja ele bolo de casamento, bolo de aniversário. Eu aprendi, eu cresci dentro da cozinha da minha madrinha no Rio, que era confeiteira. Hoje ela já não faz, mas faz só para família, né? Mas ela fazia desde o docinho. Aliás, minha madrinha fazia desde o convite da festa até os docinhos. E eu acompanhei isso, eu cresci ali dentro da cozinha dela. Lavei muita panela de doce, lavei depois de raspar, né, gente? Óbvio. Eu acho que no meu DNA já deve ter alguma molécula lá de açúcar, com certeza. Então, lavei muita panela de doce para ela, mexi, muita baba de moça, aprendi logo cedo, aprendi bem pequena, cara, o que era baba de moça, as raspas de bolo que ela mandava pra gente comer em casa, eu e os meus irmãos. Então, a minha memória para a confeitaria é muito assim, da minha infância até uma escolha profissional, né? Porque ainda tem isso. Era um aspecto da minha infância, uma vivência que eu levei para a vida profissional, que eu trouxe para minha vida profissional, e agora estou aqui compartilhando com você, para que você, de repente, busque aí no seu interior a sua confeitaria e faça algo com ela, desperte algumas coisas novas. Então, hoje eu queria falar sobre a descrição dos doces, que nós já argumentamos aí um pouquinho, né? Falamos que podemos utilizar para melhorar a descrição dos nossos doces um contexto, um laço, um vínculo afetivo referente àquela preparação, e que também desse alguma palavrinha que fosse o clique para a sensação que as pessoas vão ter quando provarem o seu doce. Por quê? Isso desperta interesse, curiosidade. E o ser humano é movido pela curiosidade. Minha gente, a psicologia e a gastronomia e a confeitaria tem tudo a ver. O ser humano é movido por sensações, sentimentos. E se você consegue traduzir isso para um doce, né? Imagina como é que você vai ser visto pelos outros. Certa vez eu fiz um almoço inteiro, elaborei um menu inteiro só baseado em conceitos e sensações que a psicologia me explicava. É lógico que eu fiz isso associada a colegas professoras da psicologia, mas foi incrível. E a sobremesa eu levei justamente para o lado lúdico. Foi assim, fantástico. O ser humano é atraído pelo lúdico, porque, em sua grande maioria, tá? Tem aquele pessoal que é super pé no chão, então você não brinca com ele. Não brinca, não vai mexer com quem tá quieto. Se o cara é pé no chão, deixa o pé no chão. Não vai levar ele pro mundo da fantasia que é seu, que você curte, porque às vezes ele não vai te acompanhar, vai te deixar e vai virar as costas. Então, toma cuidado com isso.
Tá, Polly? Mas olha, vai ficar gravada essa. Vai ficar gravada, você vai assistir inteirinha sem cortes, né? Espero eu. O que eu ia falar? Agora, me perdi. Me perdi! Não sei! Me perdi agora! Polly, você vai assistir tudo de novo, tá? Eu vou fazer aplicar um questionário. Minha gente, me perdi. Agora já foi, já não me lembro mais. Mas o que eu queria falar hoje está dito. Já falamos hoje sobre a descrição dos doces. Como é que você consegue fazer? Quais são os três objetivos que você deve cumprir descrevendo o seu doce? Se você já contou pra mim que bolo você vai conseguir descrever o seu doce perfeitamente. Sexta-feira, falando em doce, sexta-feira nós vamos pra quê, né? Vamos fazer o que sexta-feira? Vamos cozinhar juntinho, vamos fazer doce. Sexta-feira a gente vai fazer geleia. Geleia de um jeito que você nunca deve ter visto. Imagino eu, porque depois de ver muita gente fazendo errando, quero mostrar pra vocês. Jeitinho fácil de fazer geleia, chegar na textura ideal, coisa rápida e ter um produto que vai durar mais tempo, ok? Então sexta-feira a gente se encontra. Tem prática na sexta-feira. Vamos falar mais. Deixa eu ver, Nicole tá me contando o que eu tava falando. Eu tava falando de não levar as pessoas... o pessoal do pé no chão. Ah, o lúdico, era isso. Né? Eu levei a sobremesa que eu fiz lá na psicologia. Era totalmente lúdica. Eu usei um caminhãozinho de madeira que eu comprei numa feira. Imagina o que é você elaborar um prato, né? Uma sobremesa buscando tudo isso. Eu fui na feira, comprei um caminhãozinho de madeira que eu queria levar esse aspecto mais infantil, que a gente estava fazendo um almoço referente a como se fosse uma sessão de terapia. Muita ideia louca já passou na minha frente que eu já executei. E no final da terapia você é uma criança inocente, né? Aberta para descobrir coisas novas. Então, eu usei um caminhãozinho de madeira, usei o sabor de chocolate, que eu fiz trufas, né? Eu e as trufas. E trouxe essas trufas, eu coloquei na carroceria do caminhãozinho como se fossem balões, né? Espetadinhos. Eu tenho uma foto disso em algum lugar. Vou tentar achar para vocês e depois compartilho. E coloquei balões, né? As trufas foram em balões. Aí eu fiquei pensando, bem, o caminhãozinho vai ficar meio sem graça se cada um for pegando o caminhão, vai de repente destruir essa apresentação que vai ficar balançando. O que eu fiz? Prendi, né, os tais balões na carroceria do caminhãozinho com palitos isopor, amarrei um fio de nylon numa ponta do caminhãozinho e na outra ponta fiquei eu. Oi, Madazinha! Oi, Claudinha! Fiquei na outra ponta da mesa e puxei o fio de nylon. Aí essa ideia tava toda ok. De repente eu fiz assim, gente, mas se eu for puxando o caminhãozinho no silêncio de uma mesa que tinha mais de 2 metros, isso vai ficar esquisito, né? Então, a questão do contexto na descrição, beleza? O que eu fiz? Complementei essa cena colocando uma música dentro do caminhãozinho, que era uma música de caminhão de vender doce, sorvete nas ruas, que a gente antigamente via bastante. Então, eu fui puxando o caminhãozinho. Aí as pessoas... Apelo visual, né? Depois, as pessoas foram olhando e ouvindo aquela música. E aí, depois cada um foi tirando seu balãozinho. Isso foi muito legal, foi um sucesso essa sobremesa, eu fiquei super feliz também de fazer. Então, eu encerro hoje falando essa historinha, contando essa historinha pra vocês. Bom dia, gata! Que vocês têm que descrever o seu doce pensando nesses 3 pilares aí, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Ok? Olha, para quem tá chegando agora, infelizmente, eu já tô encerrando, mas vai ficar gravada a live de hoje e nós falamos sobre descrição. Qualquer coisa, clica lá no link da bio. Já tem página no ar, minha gente! chefmarcelamartins.com.br. Tem página no ar, vai lá ver. Muitíssimo obrigada, porque vocês estão aqui